O efeito fotoelétrico. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o efeito fotoelétrico, como ele se originou, como Einstein ganhou o Nobel e a sua teoria, e muito mais. Em 1887, o físico Heinrich Hertz descobriu em um experimento que ao emitir a luz sobre uma espécie de superfície metálica, gerava faíscas, e isso se devia à luz ultravioleta. Tempo se passou, e em 1900, os físicos tentavam explicar o fenômeno do corpo negro, e não conseguiam explicar como era emitida a energia neste experimento. Foi então quando o físico Max Planck concluiu que a luz emitida não poderia ser de qualquer frequência. Ela deveria ser emitida em determinadas quantidades fixas, quantizando a energia, dividindo-a em pacotes, dando a base à física quântica. Bom, agora falando sobre quem conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, o físico alemão Albert Einstein é uma das mentes mais brilhantes da ciência. Em razão de seu legado, Einstein tornou-se um dos mais famosos e influentes cientistas da humanidade. O seu legado inclui a teoria da relatividade geral, onde permitiu que nós criássemos o sistema de posicionamento global, denominado GPS. Também a teoria da relatividade, onde Einstein previu a possibilidade de existência de ondas gravitacionais. Além disso, no ramo da mecânica quântica, Einstein deixou diversas questões em aberto que futuramente viriam a dar origem a uma nova área da física, a óptica quântica. Einstein também é o responsável pela relação da proporcionalidade entre massa e energia por meio da sua fórmula mundialmente conhecida, E igual a mc². Além disso, o estudo de Einstein sobre a energia de repouso levaram à criação da bomba atômica e ao início das usinas nucleares. Apesar de suas inúmeras descobertas e de seu vasto legado, o que gerou um prêmio Nobel de Física em 1921 a Albert Einstein foram seus estudos sobre o efeito fotoelétrico. Bom, mas o experimento que Einstein fez sobre o efeito fotoelétrico foi uma descoberta e tanto, principalmente porque houveram contradições com a física clássica. Então, uma previsão da física clássica é que a energia cinética dos elétrons emitidos deveria aumentar com a intensidade da luz. Mas em observação experimental, Einstein notou que a energia cinética máxima dos elétrons emitidos independe da intensidade da luz. Outra previsão da física clássica é que o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência de luz, desde que ela fosse intensa o suficiente para fornecer a energia necessária e ejetar os elétrons. Só que em observação experimental, foi percebido que para cada material existe uma frequência mínima abaixo do qual o efeito fotoelétrico não acontece, e isso independe da intensidade da luz. Além disso, outra previsão da física clássica é que se a intensidade da luz incidente é baixa, deveria haver um intervalo de tempo no qual o elétron acumularia uma energia para poder ser ejetado. Só que em observação experimental, isso não acontece. O que acontece é que, quando há incidência da radiação luminosa necessária para ejetar o elétron, a emissão desse elétron é praticamente instantânea. Bom, depois de vermos tudo isso, vamos tentar entender agora como funciona essa teoria. Primeiro, é bom tentar entender o que a própria palavra nos diz. Efeito fotoelétrico. Foto sendo associado à luz e elétrico à eletricidade. Portanto, a luz será o fóton e a eletricidade o elétron, onde basicamente o efeito ocorre assim. Uma quantidade de fótons incide em um metal e uma dada circunstância irá transferir sua energia e retirar elétrons, assim conseguindo nossa energia elétrica. Mas você deve estar se perguntando, que circunstância é essa? Como vimos, cada fóton carrega uma quantidade definida de energia que é diretamente proporcional à frequência da radiação eletromagnética correspondente. Logo, quanto maior a frequência, maior a quantidade de elétrons retirados do material. Porém, existe uma energia mínima necessária para arrancar elétrons do metal. E assim acabam surgindo mais dúvidas. Como sabemos a quantidade de energia que os fótons incidem e qual seria essa energia necessária? Vamos por parte. Primeiro, para sabermos a quantidade de energia que o fóton irá transferir, será dada por a equação da esquerda, onde H é a constante de Planck que pode ser dada por esse valor, multiplicada pela frequência do fóton. Agora, para sabermos a quantidade de energia de elétrons após a colisão com os fótons que será liberada, dependerá dessa equação da direita, onde H vezes F é a energia de fóton ao colidir e função trabalho é a energia necessária para arrancar elétrons. E a função trabalho é um valor que depende de material para material.
E aqui tem uma tabela para termos uma ideia, onde sódio precisaria de uma menor frequência do fóton, enquanto o cobre uma maior frequência. Bom, então vamos fazer um experimento com o efeito fotoelétrico. Aqui eu tenho uma lâmpada que eu posso controlar a intensidade da luz que vai sair dela e a frequência. Lembrando que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se eu tenho um comprimento de onda menor, eu tenho uma frequência maior. E aqui eu tenho uma placa de metal de sódio. E vamos aumentar a intensidade dessa luz para ver o que acontece. Repare que os elétrons começam a se desprender da placa de metal. Isso porque essa frequência do sódio é a necessária para que os elétrons se desprendam de fato do material. Agora vamos ver o que acontece se eu diminuo essa intensidade. Repare que os elétrons continuam a sair com a mesma velocidade. Eles só diminuem a sua quantidade. Isso porque, se eu tenho menos fótons emitindo sobre essa placa, então menos elétrons irão se desprender dela também. Voltando novamente à intensidade de 100%, vamos ver o que acontece quando eu aumento a frequência acima da função trabalho do sódio. Repare que a velocidade dos elétrons começam a fluir muito mais rapidamente. Agora, se eu diminuo a sua frequência, repare que a velocidade dos elétrons começa a diminuir, até haver um momento que a frequência é tão baixa que não é o suficiente para fazer com que os elétrons se desprendam do material. Bom, o efeito fotoelétrico também tem algumas aplicações, e uma delas está presente no nosso cotidiano, que são as iluminações urbanas. Os postes de luz têm um dispositivo chamado LDR, que sua tradução em português significa resistência dependente da luz. E ele é um fotorresistor, que é baseado no efeito fotoelétrico. Então, como que funciona? Ao ser iluminado, ou seja, quando exposto ao sol, o dispositivo passa a ter uma resistência elétrica baixa, uma vez que ele passa a dispor de elétrons livres devido à ação da luz incidente. A resistência do LDR aumenta enormemente na ausência de luz, quando o sol se põe, uma vez que faltam elétrons livres. Isso se dá devido ao material base do LDR, que é o sulfeto de cadímio, que tem sensibilidade máxima à luz na faixa do espectro visível. No geral, podemos dizer que a resistência varia de acordo com a quantidade de luz disponível. Então, sabendo disso, podemos ver como funcionam esses postes de luz. Durante o dia, como eu disse, a resistência elétrica do LDR se torna mais baixa e a corrente elétrica atravessa a bobina, gerando um campo magnético, como se ela fosse um ímã, e fazendo com que a chave do relé seja atraída para a posição 2, como é indicado na figura. Desse modo, a corrente elétrica é impedida de passar pelo filamento da lâmpada. Então, é como se houvesse um bloqueio da corrente elétrica, e aí a luz não é acesa. Durante a noite, a resistência elétrica do LDR é alta, já que a luz solar não está presente. Desse modo, a corrente elétrica não atravessará a bobina e o relé não será atraído. A mola, então, liga a chave do relé a retornar para a posição 1, como a gente consegue ver na figura, permitindo com que a corrente elétrica passe pelo filamento da lâmpada e a acenda. Ao nascer do sol, a lâmpada se apagará automaticamente e o ciclo recomeçará. Por fim, conseguimos ver o efeito fotoelétrico também sendo utilizado em portas automáticas, TV de LCD, painéis solares e sistema de alarme. Bom, espero que tenham entendido tudo sobre o efeito fotoelétrico e essa grandiosíssima teoria. Nós somos alunos da Universidade Federal do ABC e agradecemos a sua presença.